Olá, pessoal. Então, vamos agora para a nossa segunda aula deste segundo bloco de ensino não presencial de bioquímica. Espero que todos estejam bem, tá? Então, bom dia para quem está pegando esse material para estudar agora de manhã. Eu adoro estudar de manhã minha cabeça está fresquinha. Então, é um bom horário para estudar bioquímica. Boa tarde para quem conseguiu apenas usar o período da tarde para estudar, ou que gosta de estudar de tarde, né? Tem gente que é o privilegiado, pode dormir até meio-dia, né? E aí acorda, já almoça e já pega as matérias de tarde para estudar e vai à noite, vai à madrugada. Tem gente que é assim, né? Sem preconceito. E boa noite para quem só consegue pegar material à noite, né? Por exemplo, quem está trabalhando, quem tem os filhos em casa, o marido, e aí a hora que a casa acalma é que você vai poder pegar para estudar. Então, boa noite para você. Vamos junto aí nessa empreitada durante essa noite. E boa madrugada, né? Tem gente que é parente de morcego, né? Vira o dia pela noite. Então, boa madrugada para quem pegou a madrugada aí para estudar. Bom, gente, nessa segunda aula sobre os lipídios, né? Quem não viu a primeira aula, né? Quem começou pela segunda, a gente viu que os lipídios são uma categoria de moléculas com uma grande diversidade, mas eles têm duas raízes principais, duas matérias-primas principais, os ácidos graxos e os isoprênios. Então, os derivados de ácido graxo, a gente já tratou deles na primeira aula. Então, nesta aula aqui, nós vamos tratar dos isoprenóides, ou seja, os lipídios derivados do isopreno, é uma molécula muito simples, mas que tem uma capacidade de se unir entre si, formando moléculas enormes, e essas moléculas podem se ciclizar, formando núcleos esteroides, nós vamos ver nas aulas de hoje, e muitos lipídios importantes para o metabolismo são isoprenóides, são derivados de isoprenos. Muitos lipídios derivados de isoprenos são metabólitos secundários utilizados pela indústria e que facilitam um pouco a nossa vida, né? Alguns adoçantes, a borracha, né? Imagina a gente sem a borracha hoje, né? Então, vamos ver essa diversidade enorme de lipídios isoprenoides, ok? Então, só para relembrar, aqui é a raiz, a árvore genealógica dos lipídios. Na última aula a gente viu que os ácidos graxos como base para fazer toda uma diversidade de lipídios. E hoje nós vamos ver os lipídios isoprenoides, que tem como moléculas principais o que? Os esteroides, né? Aí nós vamos ter lipídios de membrana, nós vamos ter os hormônios esteroides, são muito importantes. As vitaminas lipossolúveis, nós vamos ter uma aula de vitamina, mas no próximo bloco, ou no próximo bloco, não, na nossa próxima aula deste bloco, temos os terpenos e os pigmentos também, né? Existem pigmentos, né, que são importantes, né, para visão, pigmentos para coloração de penas, coloração de flores, né, como filtros, né, solares para as plantas. Então, todos eles são importantes e são derivados dos isoprenoides. Ok, gente? Então, hoje nós vamos focar em quem? Em quem? Nos isoprenoides, nos lipídios isoprenoides. Bom, então a primeira grande categoria de lipídios isoprenoides são quem? São os esteroides. A característica básica dos esteroides é conter esta estrutura aqui no centro do slide como base da molécula. Essa molécula é chamada de núcleo esteroide. Quando nós vamos lá para os últimos blocos aprender um pouco sobre síntese de lipídios, nós vamos ver que o quê? Que o núcleo esteroide é feito da polimerização de quem? Do isopreno. Então, essa molécula é a base de todos os esteroides. Então, da polimerização de vários isoprenos, sai quem? Sai o núcleo esteroide. Então, esse cara aqui é o núcleo esteroide, certo? Então, os esteroides, ou esteróis, são moléculas derivadas do isopreno e têm em comum o quê? O núcleo esteroide.
Um esteroide muito importante, muito comum, todo mundo já ouviu falar dele, é o colesterol. Então, o colesterol dá para ver aqui, ó, o nucleoesteroide, em detalhe aqui. Então, nós chamamos o colesterol de esteroide, por quê? Porque ele tem um nucleoesteroide, que é um derivado do isopreno, por isso que é um membro dos isoprenóides, certo? Bom, então os esteroides podem desempenhar várias funções no metabolismo, né? Parte deles são componentes da membrana plasmática. Eu falei um pouco disso na última aula, mostrei que o próprio colesterol é um componente importantíssimo da membrana plasmática, né? Ele que vai conferir aquela fluidez ali no miolo da membrana plasmática. Vocês já devem ter visto isso em citologia, né? O modelo de Schleiden-Schwann, que beleza, hein? Lá no primeiro período, imagina, né? Se vocês lembram. Se não lembram, procura isso aí na internet. Agora é época de ficar vendo vídeo na internet. Vejam um que agrega informação para vocês. Voltem lá sobre a estrutura da célula, sobre a membrana plasmática, e vocês vão ver que o que confere aquela fluidez na membrana plasmática são esses esteroides que ficam ali no meio. E na célula animal, o principal deles ali vai ser o colesterol. Ok? Mas os esteroides não são só lipídios de membrana. Vários hormônios são esteroides. O que é o hormônio? São moléculas sinalizadores extracelulares. São moléculas que uma célula libera na corrente sanguínea ou na seiva. Essa molécula vai viajar pelo sistema circulatório ali, ou pelo sistema vascular da planta, para estimular outra célula e outro tecido a ativar uma via bioquímica. Então, hormônios nada mais são, quimicamente falando, que sinalizadores extracelulares. É uma molécula que sai de uma célula e vai cutucar a outra para fazer alguma coisa para ela. Vários hormônios do nosso metabolismo são esteroides. Tá? Por exemplo, os hormônios sexuais masculinos e femininos, como por exemplo o que é a testosterona. Olha o núcleo esteroide da testosterona aqui. É isso? A gente tem, por exemplo, um esterol vegetal, que é o estigmasterol, o ergosterol, que está presente nos fungos. Então, uma função dos esteróides é hormônio. Só isso? Não. A base dos ácidos biliares, né, que são o conteúdo da bile. Para que serve bile, gente? A bile é um emulsificante. Ele vai pegar grumos de gordura que você alimentou e separar em pequenas bolotinhas, em microestruturas de gordura. Por que o sal biliar faz isso? Porque o sal biliar é uma molécula apolar, porque é derivado de um esteroide, e o apolar dissolve quê? Moléculas apolares. Então, por isso que eles são emulsificantes de gordura, eles dispersam a gordura, porque eles também são feitos de moléculas apolares. Lembrando que semelhante dissolve semelhante. Ó, eu voltando lá no meu período de novo, ó, a química geral. Tudo ligado, gente. Então, estou dando aula de bioquímica aqui para vocês, vocês estão no segundo, terceiro, quarto, quinto período, e fazendo vocês lembrar não, lá do primeiro período. Bom que a gente lembra um pouco como é que era a vida da gente no ensino presencial, né? Vocês reclamavam de pegar ônibus, de ir para o refeitório, agora que vocês estão presos dentro de casa o dia inteiro, vocês estão reclamando, né? Bom que a gente vai valorizar quando a gente vai voltar aí, ó. Quando a gente voltar para o ensino presencial, vou lembrar até dos cachorros. Ou saudade dos cachorros da escola, só que não. Gente, então, outro grupo de derivados de esteroides que a gente vai ver são algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina E. Nós vamos ver a função das vitaminas na próxima aula, então não vamos preocupar com isso não. Outros grupos de moléculas importantes que podem ser derivados de esteroides são cofatores, né? Como, por exemplo, a vitamina K1, que é um fator de coagulação sanguínea. Tá? Ela é um derivado aí dos isoprenóides, então são importantes. Gente, então, os esteroides, por definição, são moléculas que têm como base o núcleo esteroide.
E o nucleoesteroide é um derivado do isopreno, ok? Bom, alguns lipídios, além dos esteroides, são moléculas sinalizadoras e também derivados dos isoprenos. Aqui eu coloquei 3 principais, mas existem mais, tá, gente? Os fosfadilinositóides, os eicosanoides e os hormônios esteroides, a gente já falou deles. Então, os eicosanoides, gente, são derivados de um outro ácido graxo lá, mas também são importantes aqui. As prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Gente, prostaglandina regula o processo inflamatório, os tromboxanos ajudam ali na formação de coágulos sanguíneos, leucotrienos são reguladores do controle da respiração, que é um controle que a gente não tem, né? É um controle involuntário. Falando um pouco mais dos hormônios esteroides aí, gente, então, os hormônios sexuais masculinos e femininos são hormônios esteroides, né? Os hormônios corticais, então, quando a gente está tomando corticoide para estimular o nosso sistema imunológico ou para controlar o nosso sistema imunológico, ou seja, para controlar uma inflamação, esses hormônios são hormônios esteroides, tá bom? Falamos um pouco também do que das vitaminas lipossolúveis. Então, as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. E elas também são isoprenóides, tá? Então, aqui só o desenho aqui da vitamina E. Tá vendo essas setinhas aqui? Isso aqui está demarcando o quê? O isopreno. Então, cada componente desse aqui, ó, é um isopreno. Se a gente pegar a vitamina K, a mesma coisa, ó, isso aqui é um isopreno, isso aqui é um isopreno, isso aqui é um isopreno, tá? 3. Ela tem 4 aqui, porque aqui tem um 2 aqui, tá? Gente, então, vitaminas E, vitamina K, vitamina D, olha, ela tem uma derivação do nucleoesteroide aqui, e a vitamina A aqui com seus esteroides, com seus isoprenos também, tá? Então, lembrando, a gente viu que os esteroides são importantes dos isoprenos e vimos agora que as vitaminas lipossolúveis também são derivadas de isopreno. Tem mais moléculas? Sim, os pigmentos. Então, todos os pigmentos são lipídicos? Não, gente. Existe uma grande variedade de outros pigmentos que não têm natureza lipídica, né? São os pigmentos hidrossolúveis. Porém, vários pigmentos são lipossolúveis, são apenas dissolvidos em solventes orgânicos, né? Lembra-se, tem várias tintas que você não consegue diluir em água. Várias tintas você tem que diluir em thinner ou em outros componentes orgânicos. Por quê? Porque eles são derivados de pigmentos orgânicos. Vários pigmentos eles são derivados de uma molécula chamada carotenoide, tá? Esses carotenoides vão dar origem a vários pigmentos, como por exemplo aqui a cantaxantina, que dá essa cor vermelho, meio rósea para as aves, né? Ali, por exemplo, o flamíngo tem muito desse pigmento ali, porque vai dar essa cor meio rosada, guará, né? Não é lobo guará, não, não é nota de 200, não. Tem uma ave que chama guará, que ela é bem vermelhinha, lá no Pantanal. A zeaxantina, que vai dar o quê? Aquela cor amarelinha ali, ó, bem viva, coloca a cor amarelinha no canário ali, também é um pigmento. Esses pigmentos são importantes para as aves, por quê? Porque são importantes no reconhecimento sexual ali, né, do macho e da fêmea. É um importante definidor de caráter sexual para as aves. Outro grupo de lipídios muito importantes são os policetídeos, né, que são muito utilizados na farmacologia, alguns são derivados de bactérias ou de fungos, e que alguns deles são antibióticos, olha só. Então, existem alguns lipídios que são utilizados como antibióticos. São moléculas que são isoladas de bactérias ou de fungos, que utilizam naturalmente isso para competir, para lutar contra competidores. A gente acaba se valendo dessas propriedades
para utilizar na indústria farmacêutica. Aqui um outro é a estatina, né, que é um outro componente muito utilizado ali no controle de hipertensão, que também é utilizado e é de natureza lipídica. Bom, gente, para a gente acabar com essa aula bem rapidinha, um outro grupo de lipídios isoprenóicos são os terpenos, né? Então, os terpenos têm como característica básica o mevalonato. Então, o mevalonato é essa molécula que eu desenhei aqui estruturada, e a união dessas moléculas e posterior modificações vai dar origem a uma série de terpenos diferentes. Esses terpenos, muitos deles são metabólitos secundários de plantas, mas bactérias produzem, fungos produzem também, e muitos deles têm aplicação na indústria, né? Facilita um pouco a vida da gente. Por exemplo, os piretroides. O que são os piretroides? A base da maioria desses inseticidas que a gente põe na tomada e espanta os mosquitos são piretroides. O que são piretroides? São moléculas produzidas por plantas para evitar que elas sejam sua seiva sugada ou sejam predadas, né? Evitar herbivoria. E aí a gente descobre que essas moléculas naturalmente produzidas pelas plantas para evitar os insetos, a gente usa desse recurso para evitar os insetos na casa da gente também. Outro tipo de terpeno que a gente tem é o mentol, né? Que tem aquele cheiro de barbearia. Então, aquele cheiro de barbearia, né? Cheiro de barba feita, é cheiro de mentol, que é uma essência derivada de uma planta, mas é um terpeno, é uma molécula de natureza lipídica derivada de isopreno. A alfazema, né? Que é aquelas colônias antigas, né? Então, hoje a gente não tem tanta essa predominância de certos tipos de essência, mas ela foi muito usada, né? Antigamente. Várias resinas vegetais, gente, também são de natureza de terpenos, né? Então, algumas são ceras, agora outras são terpenoides, então são moléculas derivadas do isopreno, e algumas outras essências utilizadas na indústria de alimentos. Uma que está na moda agora, né? Está sendo muito utilizada, que é a essência de stevia, né? Que tem um gosto adocicado e é utilizado hoje em dia como adoçante natural aí. E alguns são politerpenos, são moléculas enormes, formam estruturas bastante rígidas, bastante estáveis, principalmente aqui um exemplo clássico, que é o látex da borracha. Então, o látex da borracha é um terpeno, é um lipídio derivado de isoprenoide também. Pessoal, então, essa aula foi curtinha, porque a gente só usou para complementar a aula anterior sobre a diversidade de lipídios. Então, só para resumir aqui, nós vamos relembrar que nós temos duas grandes categorias de lipídios, as derivadas de ácidos graxos e as derivadas de terpenoides. Esses lipídios podem ser lipídios de membrana, triglicerídeos, né, óleos e gorduras. Nós temos as ceras, que são lipídios de proteção. Nós podemos ter o quê? Os esteroides derivados de isopreno. A gente pode ter os terpenoides, que são muito utilizados na indústria, aí, né, borracha, essências diversas. Nós temos o quê? Os colesterol, que vai fazer parte da membrana plasmática. Temos também o que? Os hormônios diversos. Temos moléculas utilizadas na indústria, né? Por exemplo, a astatina. A gente tem também o que? Alguns que são pigmentos muito importantes para flores, muito importantes para aves. Todos esses compõem a grande diversidade de lipídios. A gente vê que os lipídios têm naturezas químicas diversas, porque a grande característica dos lipídios não é a sua estrutura química, e sim suas propriedades. Qual é a grande propriedade dos lipídios? Ser moléculas hidrofóbicas, serem insolúveis em água. Certo? Compreendendo? Então, fechamos essa primeira parte deste bloco, que é sobre os lipídios.
Na próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre as vitaminas para fechar esse bloco. Valeu? Deixa eu parar de gravar aqui.